mas... Então vamos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º Novo Normal. Eba, número 7, número 7, número da sorte, não é isso? É um número muito interessante. Dizem que os blocos de eventos acontecem em 7 anos, né? E a nossa vida também é meio regulada pelos setênios. E a nossa vida é regulada por ciclos de 7 anos. É isso aí. Nosso programa, dentro da vida dele, completa os primeiros 7 capítulos. E hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos pegar todo o aprendizado dos últimos programas, nós vamos pegar tudo que nós, na nossa vivência corporativa, nas consultorias que nós estamos dando, estamos vendo que está acontecendo no novo normal e nós vamos propor uma coisa diferente, que é nós vamos contar para você o que são de fato os drives do novo normal em termos de relações de trabalho, relações de consumo e relações de pessoas. Esse vai ser o programa e eu começo, como deve ser começado, perguntando, Bruno, como está Seattle? Olha, Rogério, Seattle hoje está com um pouquinho de vento, mas a gente vê sol, o que é interessante, e na semana que vem está prometendo um calorzinho de 20 e 21 graus, o que aqui é muito bem-vindo. Você sabe que Seattle, eles mensuram todo ano quantos dias do ano a gente passa de 30 graus. Então, quando chega a 20, 21, vocês vão me ver de camiseta, em breve. Olha, você que está ouvindo e assistindo a gente, não deixe de assinar o canal, hein? Vamos aumentar a nossa audiência, já que estamos virando o 7º programa, não é isso, Roger? Vamos aumentar essa audiência aí, assina. A gente tem um monte de gente que está assistindo, a gente tem um feedback legal do programa, muito obrigado. Mas só assistir não vale, tem que assinar o canal também, hein? E no Spotify a gente tem alternativa para quem prefere ouvir aí enquanto está fazendo outras coisas. E a gente vai procurar sempre manter esse clima de uma conversa informal, descontraída, mas tratando de temas importantes. Então, aqui diretamente da zona rural, boa tarde, bom dia, boa noite para todos aí. Muito bem, nós vamos começar a relação do trabalho. E se vocês dois me permitem, eu vou começar falando que é a relação do trabalho remoto. Nós tivemos no nosso primeiro programa, que foi gravado de uma maneira quase acidental, nós tivemos um nível de acerto muito grande. E eu percebi que o nível de acerto ele estava diretamente ligado ao grau de compreensão do tempo de duração que essa quarentena ia ter. Eu lembro que no primeiro programa nós falamos em coisas de 3 meses, às vezes olhando para 6 meses. Hoje a gente vê especialistas falando numa quarentena intermitente em 2 anos. Então, entra, sai numa quarentena e algumas coisas vieram para ficar. Na relação do trabalho, eu vou começar abrindo com o trabalho remoto, porque o trabalho remoto veio para ficar. E é muito importante para você que está vendo o programa não ter dúvida com relação a isso, porque o comportamento das empresas já é um comportamento de devolução de torres inteiras, devolução de andares inteiros. E, na medida que eles fazem isso, eles estão fazendo escala. Então, você não entra mais qualquer dia na empresa, pelo menos para achar uma posição para você sentar. Você entra naquele dia que você está escalado para entrar. E não vai ter um lugar fixo, né? Não vai ter um lugar Ninguém fixo. vai ter lugar fixo mais na empresa. Os layouts vão ser totalmente diferentes. E, é claro, a gente não pode confundir o trabalho remoto com o isolamento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma quarentena. Porque essa coisa do rodízio, eu não diria nem que a gente vai começar a ver as empresas escalarem o tempo. A verdade é que vai existir, e eu tenho bastante dados para embasar isso, vai existir, na verdade, uma flexibilização. Então, por exemplo, eu vou ao escritório na medida que eu preciso ir ao escritório. Se eu precisar, eventualmente, encontrar alguém, é um bom ponto de encontro, ou se eu precisar de algum recurso que eu vá ter lá, ou se um dia eu quiser até variar de estar trabalhando da minha casa ou da minha esquina e quiser ir ao escritório. O fato é o seguinte, como você tem pessoas que todo mundo está flexibilizado, e você tem cargos que são cargos, digamos, que exigem mais para as pessoas estarem se locomovendo. Então, se você está em São Paulo,
onde tem um tráfego enorme, e você tem reuniões num determinado bairro que é longe do teu escritório, será que faz sentido para o escritório? Talvez você passe o dia inteiro trabalhando daquele bairro. Se você tem, enfim, aí vale para reunião de venda, reunião de parceria, etc. Então, eu acho que uma flexibilização. E, é claro, a gente sabe que a capacidade do escritório não é a capacidade de ter todo mundo dentro. Então, existe sempre o risco da superpopulação, que é um risco que é mitigado, é gerenciado através de salas de reunião, etc. E eu acho que você vai começando a entrar num ritmo onde todo mundo sabe que existe esse rodízio. Então, ou essa flexibilização. Assim como não tem mesa, não tem o dia certo para você estar lá. Talvez vai ter uma reunião que tem Eu acredito, Bruno, que como tendência, se você falar assim, projeto futuro, lá na frente, é o projeto futuro como sendo vários trabalhadores orbitando em torno de uma sede onde eles vão se encontrar por conveniência, por necessidade que se descubra para você poder ter aquele senso de pertencimento natural da empresa, para você ter um convívio um pouco mais profundo com as pessoas. Mas, nesse momento, o que a gente olha é que as empresas estão preocupadas em ter, de fato, uma agenda fixa. Em que dia você vai estar na empresa? Que dia eu posso contar com você aqui, Bruno? Porque vai ser o dia que eu vou te envolver na reunião, vai ser o dia que eu vou trazer aquela pessoa que precisa encontrar com você. Tá ok, entendi. É que aqui nos Estados Unidos, como isso já começa a acontecer há algum tempo, a gente não tem esse dia fixo, mas eu entendi. Eu acho que, eu concordo com você. Você vai ter aqueles dias já. A gente tem a reunião do staff e a gente prefere fazer essa reunião com todo mundo junto. É uma reunião onde a gente vai fazer um whiteboard e a gente quer ter todo mundo junto. A gente vai ter determinados workshops acontecendo de tempos em tempos. O dia que a gente está onboarding novas pessoas. Eu entendo isso. Mas peraí, você falou uma coisa interessante que tem diretamente a ver com o nosso ofício aqui, meu e do Rogério, na consultoria, né, no Projeto Flow, e, enfim, que tem a ver com essa questão, por exemplo, de workshops. A gente faz muito workshop, palestra, participa de convenções, de reuniões de treinamento, onde presencialmente você tem muita gente, enfim. Né? Como é que vai ser isso, né? Tudo bem, trabalho remoto e tal, treinamento. Hoje já a gente tem notícia que tem muita gente tirando o coelho da cartola e tentando fazer os treinamentos online na medida do que dá para fazer. Agora, treinamento e capacitação é uma coisa. O processo de reunir um grupo para um lançamento efetivo de um novo projeto ou de novas metas, ou até a própria reunião dessa retomada, que todo mundo está louco para se ver e tal, se rever pessoalmente, quem sabe um abraço e tal, acho que é difícil. Eu acho que esse processo vai ficar ainda mais distante ainda. Mas veja você, Cadu, você citou aí modalidades interessantes e diferentes. Uma coisa que, na minha opinião, vai mudar eu acho que vão existir momentos celebratórios mais marcantes. E talvez esses sejam os momentos onde a gente talvez traga pessoas para falar sobre colaboração, pessoas para fazer trabalhos de team building ou teamwork. Mas eu acho que você vai ter esses momentos, claro que vai, e são importantes, são os momentos onde você vai ter um happy hour, eventualmente, onde você vai ter a socialização acontecendo de uma forma com mais intenção, eu diria. Talvez não mais tão do que com frequência. Eu gosto disso, Bruno, porque eu não tenho a menor dúvida de que os formatos, Cadu, eles vão mudar e a frequência vai mudar também. Eu brinco que foi todo mundo jogado na piscina de água fria. Quer dizer, o primeiro impacto é horrível, mas depois você acostuma com a água fria. Então, as empresas aprenderam muita coisa. Elas quebraram algumas resistências. As pessoas estão trabalhando bem remotamente. Ainda que com sofrimento aqui, com sofrimento ali, as pessoas estão trabalhando bem, os trabalhos estão sendo entregues. Eu estou vendo, a gente acompanha, Cadu, eu e você, empresas de varejo tendo que gerar comando e novas formas de trabalhar para subsidiárias, para franquias, para uma série de coisas, colocando em prática todo mundo remoto, e todo mundo entrou remoto de uma maneira desestruturada. Então, quem olha, o líder que olha, fala assim, esse troço funciona, esse negócio que eu tinha dúvida, se funcionava ou não funcionava, ele funciona.
Por que eu vou olhar para trás, né? Por que eu vou voltar a pensar de Por que eu vou voltar? Ninguém sai de uma crise como essa para o mesmo lugar que estava. Agora, tem algumas questões que a gente não sabe responder, porque elas são questões que acontecem mais lá na frente. Então, o processo de impacto cultural, que eu vou querer que o Cadu comente, que é uma questão do se cultura é aquilo que a gente faz todo dia, e se a gente começa a fazer de uma forma diferente, a gente tem um impacto. Né? Então, né? O impacto é grande. Até essa semana agora, né? Eu publiquei um artigo no LinkedIn que é sobre a escolha da liderança, da importância de que a gestão dê o primeiro passo firme no sentido de criar condições para que as pessoas realmente estejam engajadas, estejam valorizadas, estejam ouvidas em todos os aspectos, não só profissionais, mas pessoais também. É uma questão de empatia, de compaixão, né, pelo momento que todos nós estamos vivendo. Todo mundo tem medo de morrer. Meu chefe também, não sou só eu. Não é isso, Rogério? Eu ouvi alguém falar isso hoje. Se ele for mais velho que você, ele tem mais medo ainda. Não é? Então, e o que eu queria ressaltar nesse ponto, o artigo fala um pouco disso, dessas atitudes do líder e tal, mas quando a gente fala de cultura, há um tremor na base hoje de culturas estabelecidas, firmes. Se elas são firmes por genuinidade, porque são legítimas, porque criam valor, são conscientes, são flexíveis a ponto de se moldar a uma crise como essa, elas têm mais chance de passar. Porque, senão, existe uma tentação tremenda, e é da condição humana, de novo, né, de que os gestores, os líderes, voltem-se a serem micromanagers, né, para gerenciar no detalhe. Tem aí, está cheio de aplicativo para controlar o tempo de log-on, log-off, onde é que o cara navegou, quer dizer, aquele medo de saber se o trabalho está sendo feito ou não. Quer dizer, a palavra-chave aí é confiança, né? Mas, Cadu, será que isso me faz lembrar, né, que nem quando surgem as máquinas de escrever elétrica, depois os computadores, aí as pessoas se sentem mais capacitadas de alguma forma para criar e para escrever, e não necessariamente você vai desenvolver esse talento por causa da tecnologia. A tecnologia facilita quem tem o talento de colocar ele em prática. Eu acho que com o trabalho remoto, né, e com essa nova modalidade que é mais flexível, eu acho que é a mesma coisa. Você vai continuar tendo aqueles líderes que vão precisar estar trabalhando a parte de micromanaging. Você vai continuar a ter as pessoas que são mais hands-on, as pessoas que são mais hands-off. Eu acho que esses aspectos culturais eles não mudam. Talvez a parte remota ela deu uma exacerbada em alguns deles. Por exemplo, você agora tem dados até mais claros e práticos de ver quando uma pessoa está micromanaging. Se você tem uma empresa que, de fato, utiliza softwares para estar medindo log-on, log-out, quanto tempo você ficou logado, etc., etc., é claro que essa cultura está presente na empresa e só vai deixar de estar no momento que os líderes começarem a se conscientizar e entenderem que é melhor não ter isso, né? Ou ganharem mais confiança e tal. E outra coisa é que eu acho que a gente não pode esquecer que sempre vai ter um híbrido aí, porque tem funções que continuam precisando estar no campo. Então, quando a gente fala de retail, quantas pessoas trabalham lá no supermercado atendendo, o gerente do supermercado? Esses têm que ir para lá. O pessoal que trabalha nos armazéns, mandando o pessoal de logística. Então, você tem toda essa parte híbrida, né, de pessoas que vão estar... Mas pegando esse seu ponto, Bruno, é verdade que você não vai pegar toda uma cadeia e vai jogar toda essa cadeia em trabalho remoto. Mas as negociações hoje estão sendo feitas por trabalho remoto. E aí, mesmo o supermercado sendo feito remotamente também. O cara da distribuição, do depósito, do centro de distribuição vai continuar tendo que estar lá. Mas eu não necessariamente vou ao supermercado para comprar. Mas isso a gente até vai falar mais adiante, quando a gente for falar de relações de consumo. Mas eu queria concluir uma coisa aqui que é importante, que o gestor tem que entender que a situação mudou dramaticamente. Mudou. E ele precisa acompanhar essa mudança. É meio darwiniano, né? Adaptação, né? Sobrevivência de quem se adapta melhor. Mas cabe a ele, líder, o papel de conduzir nesse momento e dar segurança emocional, principalmente, segurança emocional para as pessoas. Então, e no momento em que elas não estão perto, isso é um desafio a mais. E aí, do outro lado,
quem está trabalhando remotamente precisa ter a consciência de que as coisas mudaram e que ele também tem que fazer uma grande avaliação pessoal de entender que o processo também mudou na maneira de lidar com essas reuniões virtuais constantes. Porque o curioso, o paradoxo estamos trabalhando remotamente, mas provavelmente com a sensação até que estamos produzindo mais, mas é uma falsa sensação, porque o que está acontecendo? Você está emendando, está vendo gente emendar uma reunião na outra, virtualmente, uma call na outra, trocando de tela, sai do telefone, vai para o computador, o laptop, não importa, e não está dando aquele tempo, que a gente já, muito antes do Covid, já recomendava aos nossos clientes e tal, dentro de um processo de cultura organizacional, que você tem que criar um ambiente onde favoreça também a recuperação da energia, né? Os pit stops mais constantes. Então, cabe também ao colaborador essa responsabilidade de tentar criar esses pit stops ao longo do seu dia de trabalho, com anuência, com toda o apoio e suporte da liderança, para que não se crie aquele problema de começar às 8 da noite, às 8 da manhã, numa primeira videoconferência, e chegar às 8 da noite, na 8ª ou na 9ª, sem lembrar o que você discutiu na primeira. Mas então, eu acho que um dos skills que você vai ter que ter bem claros, o novo executivo, as pessoas que vão trabalhar nesse regime, se elas quiserem ter sucesso, é a questão do gerenciamento da sua produtividade, do seu tempo. E é um autogerenciamento. Porque, de novo, nós vamos ter aqueles líderes ou aquelas empresas que têm uma cultura um pouco mais de micromanager, mas quando a gente olha para o indivíduo, é esse desafio que a gente vai ter. Eu estou aqui no meu espaço, eu tenho que gerenciar como é que vai ser meu dia, gerenciar as minhas entregas, gerenciar como que eu vou fazer as minhas reuniões, os espaços que eu vou ter para respirar, para recarregar, etc. E essa parte exige disciplina, exige... É difícil, porque é muito mais fácil você ser randomizado quando você está num ambiente remoto. Olha, Cadu, fechando aqui... É uma mudança de comportamento pessoal, mudança de hábito. Total. E isso são escolhas que você tem que fazer. Né? São escolhas o mesmo. Líder, olha... Disciplina é liberdade, já dizia o Renato Russo. Né? Disciplina é liberdade. Pô. O líder, as diversas lideranças, não interessa em que nível elas estejam, elas vão ser as mais exigidas. Elas é que vão garantir aquela força de amálgama de time. A gente, evidentemente, se você fica muito afastado, ele tende a diminuir. São eles que vão ter que garantir a entrega com objetivos muito mais claros, muito mais bem desenhados, muito mais bem fechados com o seu time. Até porque depois ele tem que ser justo no processo de entender quem é que está fazendo a melhor entrega, porque processo de avaliação, identificação de talento, identificação do sucessor, retenção dos melhores, essas coisas não vão mudar nunca, elas precisam estar aí. E esse líder vai ter um papel destacado. E quando eu falo disso, Bruno, eu fico sempre lembrando de você faz uma transição, né, nesse mundo novo, nesse novo normal, entre como é que se fazia a gestão de time e atração de pessoas para o novo, né? Bom, esse ponto para mim ele é muito interessante. O que acontece é o seguinte: a partir do momento que a gente passa para o trabalho remoto e a gente tem essa flexibilização, você passa a ter também, do ponto de vista da oferta de trabalho, uma chance de flexibilização que talvez seja uma evolução dessa gig economy, que é simplesmente a uberização da economia. Não é isso. A gente está falando uma coisa já mais avançada. E aí, a partir do momento que se isso realmente acontece, as empresas que hoje estão preocupadas em atrair talentos, desenvolver esses talentos e reter esses talentos, talvez vão ter que começar a pensar em como elas vão trabalhar no mercado onde elas têm que acessar o pool de talentos. Então, elas têm que, primeiro, entender essa questão do acesso. Eu tenho acesso a vários pools de talentos e eu vou fazer isso quando necessário for. Então, aí tem também a curadoria, que eu vou começar a casar a minha necessidade com os pools de talento que eu tenho acesso e entender quem se encaixa melhor em determinado projeto. E no lugar da retenção, né,
você vai ter que trabalhar realmente no envolvimento, em tornar essa pessoa entusiasmada pelo teu projeto. Engajada, eu acho que a palavra é essa, né? Engajada. De forma que ela, esse recurso fale, eu quero trabalhar nesse projeto, porque esse é um projeto que está entregando, etc, etc. Eu acho que é essa transição. Então, a gente sai de atração para acesso, a gente sai de desenvolvimento para essa parte de curadoria e a gente sai de retenção para engajamento. Eu acho que essa é uma evolução que nós vamos ver. Mas sem dúvida. E seria legal se isso realmente fosse uma coisa absorvida rapidamente pelas organizações, porque é uma realidade que não deve mudar, porque as pessoas estão cada vez mais se informando, se capacitando e podendo oferecer o seu trabalho em troca de remuneração, o que é uma grande vantagem nesse momento agora de trabalho remoto. Então, eu acho que assim, várias mudanças no front e exciting times ahead. Passando da relação do trabalho para a relação do consumo. E aí eu convido o Bruno para começar a fazer essa reflexão para a gente. E eu vou falar sobre o ângulo do e-commerce, porque eu acho que o comércio eletrônico, assim como a gente falou de trabalho remoto, o comércio eletrônico ele passa a ser super utilizado e testado, inclusive por pessoas que tinham uma resistência muito grande. Né? Se a gente for olhar por faixa etária, por exemplo, as pessoas, enfim, acima de 50, acima de 60 anos, elas passam a estar se utilizando disso muito mais. É uma necessidade. As empresas, por sua vez, também estão fazendo mais testes, estão sendo mais abertas, estão se estruturando melhor para fazer o comércio eletrônico. Então, você vê um monte de usuários que não estavam antes nesse mercado indo para lá. E as empresas de comércio eletrônico, elas começam a brilhar nesse momento. Né? Se você pegar alguns dados aqui da economia americana, e veja bem, esses dados são exclusivos de e-commerce. Lembra que tem um fator que os dados do brick and mortar, né? Da loja física, caiu o consumo. Então, esses dados, obviamente, vão para cima, não necessariamente eles vão mais do que o que caiu. Mas só para vocês terem uma ideia, no setor, por exemplo, de animais, o pet supplies, aumentou 10% o consumo entre o início do Covid, entre uma semana antes do Covid e a semana passada, que a gente está aqui, a gente está falando do final de abril. A parte de eletrônicos aumentou 30%, certamente muito puxada pela parte de home office. A parte de brinquedos, 30% maior também. Né? A parte de alimentação, 35%. Interessante que a única parte que realmente caiu foi a parte de vestuário, que caiu 17%. Mas você vê um aumento de consumo. O outro dado... Acho que eu posso compreender a queda do vestuário. Né? O cara põe o abrigo dele e passa o dia inteiro de abrigo, não precisa comprar mais nada. Certamente. Abrigo, Certamente, aliás, Cadu. É uma palavra que eu nem sei o que significa, Cadu. Porque em São Paulo, né? Como é que chama no Rio? Você que é carioca, como é que chama abrigo? Aquelas roupas esportivas, né? Você está dizendo moletom e tal? Moletom. Abrigo, cara, foi realmente... em São Paulo tem abrigo. Mas, enfim, sem dúvida. Mas você tem um outro dado interessante. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma riqueza de estatística muito grande. 28% de pessoas que nunca haviam usado e-commerce estão usando e-commerce com regularidade, ou seja, usaram mais de 2 vezes nas últimas 4 semanas. Então você tem essa movimentação. Isso vai gerar algumas oportunidades. Primeiro, vai fazer com que a revisão do que vai ser a experiência de compra na loja física, ela se modifique até mais rapidamente. E a outra coisa que eu acho que vai existir da parte eletrônica, também vai exigir que as pessoas que trabalham com design, com experiência do usuário, elas revejam para que tornem a compra incrivelmente fácil, realmente muito intuitiva. Então, eu acho que essas duas tendências é que a gente vai ver do lado de consumo. Bruno, pegando esse seu ponto,
de design e UX, a gente tem que pensar muito na economia prateada, a gente tem que pensar muito nos idosos. São Paulo tem 250 mil idosos vivendo sozinhos. Tem poucas cidades no Brasil que tem 250 mil habitantes. E essas pessoas, evidentemente, estão consumindo por comércio eletrônico agora. Minhas tias que estão na faixa de 80 anos, 85 anos, estão todas comprando por comércio eletrônico. E elas dizem que elas, às vezes, não compram mais porque elas têm dificuldade com a lógica das lojas virtuais. Essa lógica tem que ser pensada e tem que ser melhorada para esse público. Quando você está falando, a outra coisa que a gente tem que entender que o principal ponto de entrada dessas pessoas que são os late adopters, ou silver surfers, como você queira chamar, é pelo telefone. Então, isso é que é o pulo do gato. As lojas, elas, obviamente, elas têm duas interfaces. Tem a interface que você tem no computador e tem a interface do telefone. Essas pessoas, elas já têm acesso ao telefone, ao smartphone, né? O smartphone vai crescendo. Eu sei que no Brasil a penetração não é tão grande como aqui, mas ela vai crescendo. Essas pessoas, elas acessam o WhatsApp dela, elas falam com as amigas ou com os amigos através do telefone, através das visualizações do telefone. Então, essas apps é que elas vão ter que estar muito mais intuitivas e mais fáceis de navegar. O tamanho da letra tem que ser outro, o tamanho da fotografia tem que ser outro, né? Agora, o que nós vamos perceber, assim como a gente percebeu quando a gente começou o e-commerce lá atrás, e isso é outro fator que eu acho que é interessante. Você vai perceber que produtos e marcas conhecidas vão ter um crescimento mais rápido, uma adoção mais rápida nesse novo meio, para quem está usando o comércio eletrônico como um novo meio. Porque já tem uma reputação, já tem credibilidade e a pessoa já conhece, ela já sabe qual é o formato, o tamanho, como ela usa. Novos produtos e novas marcas vão ter um desafio muito grande, e aí vem essa necessidade de adaptação do que a loja física passa a representar e como as novas marcas ou os novos serviços, os novos produtos vão passar a fazer o seu marketing, a sua promoção, para que essas pessoas que não os conhecem passem a adotá-los, né? Então, a gente vai ter vários desafios interessantes aí no front e, de novo, oportunidades para o pessoal de design, oportunidade para o pessoal que trabalha com marketing, promoção, propaganda que vai se mudando novamente. Então, assim, a gente costuma dizer que, obviamente, a gente sabe que tem muitas coisas que vão diminuir, muitos postos sendo cortados, mas vão existir muitas oportunidades também. Agora, quando você fala, por exemplo, em marketing e propaganda, eu fico até, me dá calafrio, né? Porque essa questão que a gente já vinha discutindo antes do coronavírus, né? De consumo consciente, né? Da importância de se consumir com mais comedimento, né, os excessos, né, que até ficaram muito expostos, né, no começo do Covid. O álcool gel se esgotou, pessoas comprando estoques inteiros de determinados produtos e deixando a prateleira vazia sem pensar no outro que precisaria, como ele, também do mesmo produto. Então, quando a gente olha por esse lado de vamos criar outras maneiras para as pessoas consumirem, eu fico pensando se não era um momento e uma grande oportunidade que a humanidade está vivendo de rever seus hábitos de consumo, né? Essa é uma pergunta para vocês. É o que eu tenho, é o que tem de vez em quando tirado do meu sono. É uma provocação minha para vocês dois, porque eu confesso que eu ficarei muito desapontado se nós todos, habitantes desse planeta Terra, dessa nave aqui, a gente não usar esse momento para pensar, nós estamos consumindo irresponsavelmente. Eu acho que todo mundo, quando está lidando com a escassez, ela fica premida de tentar pegar até o último. O que eu percebi foi que, de fato, você teve um fenômeno de compra cidadã. Eu não vi desabastecimento. Eu vi alguns produtos, álcool, talvez seja esse produto mais simbólico que sumia da prateleira, mas minha mulher e eu fizemos um pacto. Nós gastamos uma garrafa de álcool por semana. Nós íamos no supermercado para comprar uma garrafa de álcool. Mas veja bem, Rogério, eu acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, eu gosto de pensar, e eu quando comecei a ver essa corrida pelo papel higiênico, corrida depois pelo álcool gel e tal, eu comecei a fazer uma comparação que eu acho que é muito interessante, que é você pega
a pirâmide, a hierarquia das necessidades de Maslow, né? O Maslow foi um psicólogo do século passado, do século XX, que desenvolveu essa teoria que, enfim, ficou bastante popular, né? Então ele fala que a primeira coisa que as pessoas pensam são nas suas necessidades fisiológicas. E nesse momento que a gente se retrai, a gente vai para o lockdown e a gente começa a temer porque a gente não sabe o que vai acontecer, você tem a corrida. Eu acho que o papel higiênico ele exemplifica melhor do que qualquer coisa as necessidades fisiológicas. Na segunda semana, você passa a ter uma corrida pelo álcool gel, necessidade de segurança. Na terceira semana, vem as necessidades sociais. E você vê sumir da prateleira vários itens que são para assar bolos, assar pães, etc. Porque as pessoas... É aquela coisa do amor, aquela coisa do warm, quase, que representa você fazer um bolo para a tua família, você fazer um pão, etc. Quarta semana vem e nós começamos a ver o que os produtos cosméticos, né? Os produtos que você vai usar para tratar o teu cabelo, então, ou para pintar o teu cabelo, ou para alisar o cabelo, ou a pele, enfim, as pessoas começam a ir atrás desses produtos e esses produtos começam a faltar também. E na quinta semana você começa a ver essa explosão de conteúdo, de educação, de coisas que as pessoas podem fazer para elas começarem a se atualizar, a se especializar. Então, é interessante você ver como isso seguiu a pirâmide. A parte de consumo consciente, que eu acho que vem junto disso, é que talvez a gente comece a descobrir que algumas coisas nós podemos fazer nós mesmos, e que a gente não precisa mais sair nesse consumo desenfreado que a gente saía antes. Aliás, eu queria acrescentar uma coisa na pirâmide do Maslow, que é a seguinte: embaixo de necessidades biológicas, vamos botar na base da pirâmide Wi-Fi, por favor, né? Que é uma necessidade fisiológica, talvez, né? Mas eu acho que essa questão do consumo consciente, eu acho que tem a ver também com a mensagem da sustentabilidade. Olha, a gente está dando um fôlego para o planeta, olha o que está acontecendo em termos de clima e tal. Então, essa nova geração, que eu acho que vem com esse discurso forte e com essa preocupação maior, eu acho que eles têm uma chance de puxar essa média e puxar esse comportamento de consumo para um comportamento de consumo mais sustentado. Mesmo na parte de vestuário, por exemplo, existe uma tendência enorme na Europa, aqui nos Estados Unidos, da moda do usado, pegar roupas usadas e transformá-las, reciclar e transformar elas em coleções específicas. Então, eu acho que é uma chance. Não sei, honestamente, se a gente vai ver uma mudança radical, porque eu acho que as pessoas voltando para a sua zona de conforto, elas tendem... Tem também uma outra corrente que fala sobre revenge purchase, ou purchase revenge, que é aquela coisa, vou consumir a beça porque tem tempo que eu não consumo. Na China, por exemplo, teve uma das lojas, se eu não me engano, a loja da Louis Vuitton, da Gucci, que reabriu e teve uma venda recorde num dia. Né? Porque as pessoas estavam precisando loucamente da marca, não, mas é aquela coisa, pô, eu passei tanto tempo sem comprar, vou lá comprar. Mas vai ter um fator, Bruno. E eu na minha, desculpa, e eu na minha triste fantasia aqui, achando que as pessoas iam querer rever os amigos, encontrar as pessoas. Tem gente. Eu sou amigo da Louis Vuitton. Eu sou amigo do meu sapato. Mas o que eu queria colocar, Bruno, é que vai sair todo mundo com poder de compra diminuído. Essa parada deu um respiro na Terra, deu um respiro para o planeta. E nesse sentido, Cadu, eu acho que mais do que uma tendência, já é uma verdade que está acontecendo. De novo, essa parada técnica que nós tivemos, ela foi uma parada de reflexão. O cara que se super estoca e depois ele começa a ver que tem uma campanha dizendo vamos fazer uma compra cidadã, ele depois vai refreando isso nas semanas seguintes, porque escassez é escassez, né? Você não quer ter escassez em casa. Esse camarada começa a trabalhar um processo de consumo consciente, e não é uma tendência, ele está fazendo um esforço de consumo consciente. E eu acho que a renda tem como, dentro desse quadro ruim da renda menor, ele tem como lado positivo, isso vai refrear consumo também. A minha única preocupação é quando a gente fala disso, Rogério, eu concordo com você, eu concordo.
Eu só me preocupo porque eu acho que quando você vê países como o Brasil, tem uma realidade que é um pouco diferente, porque esse cara já não tinha poder de compra. A gente já vê um poder de compra sendo deteriorado aí nos últimos anos, né? Você vê, as pessoas estão fazendo filas enormes para sacar R$ 600. Então, assim, eu acho que a realidade do Brasil já é uma realidade que tem isso embutido aí nesse consumo médio. E eu não acho que as pessoas que consomem loucamente porque elas têm excesso de recursos vão ter essa limitação do ponto de vista de recursos. A classe média sempre é aquela que dá estabilidade na descrição do país, né? É uma classe que vai sair muito machucada. Vai. A reflexão de um consumo consciente, de uma escolha melhor elaborada. Agora, ainda que não houvesse isso, tá? Ainda que não houvesse, eu tenho certeza que nós passamos por um processo de reflexão sobre a questão da compra cidadã e de eu não posso comprar só para mim. Eu tenho que lembrar que tem uma outra família que precisa de álcool também, tem uma outra família que precisa Eu espero, mas vamos ver. Vamos ver quando as cadeias produtivas começarem a quebrar, porque eu entendo o que você está falando, mas é porque a gente não está vendo o desabastecimento. Eu acho que isso também está beneficiando. De novo, talvez seja a minha visão negativa. O Dante até explicou e discutiu isso muito bem no último programa. Mas eu acho o seguinte, Rogério, eu espero, eu estou contigo, e a gente faz campanha para isso. Mas e no momento, e se em algum momento essa coisa se estende e você começa a ver itens necessários faltando nas prateleiras? Isso acontece, ele traz um aprendizado social. A gente vive dizendo que o brasileiro é do jeito que é porque nunca participou de uma guerra. Os países que participaram de guerra, eles viveram racionamentos duríssimos. Sem dúvida. Duríssimos. É fila do pão e vai levar um. E ponto final. E você vê o quanto que eles valorizam o não desperdício, o aproveitamento, o reuso. Então, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso eu estou vendo acontecer. Então, isso, para mim, é muito gratificante estar vendo isso. Isso é parte da construção que nós estamos fazendo de um consumo consciente para conforto do Cadu. Não que a gente vá sair no estado da arte, mas que a gente vai sair um degrauzinho acima, não tenho dúvida. Não há ilusão que isso, como até a gente estava comentando ontem, não é uma chave de liga e desliga o processo todo, é um botão de volume. Né? É isso aí. Vai gradualmente, e nem em todos os lugares, e nem ao mesmo tempo. Mas que hajam mais movimentos para contrapor as barganhas políticas e o jogo de poder que a gente vê se utilizando de uma doença como essa para impor uma série de vantagens comerciais e políticas, etc. E tal. Então, que a gente possa ver mesmo essa mudança. Né? Eu tenho até, vou recomendar, a gente põe depois nos links dos comentários no YouTube, o início do processo do consumo inconsciente, né? Que é do século passado, e a história do pai das relações públicas, o Edward Bernays, que era sobrinho do Freud, e como é que ele constrói toda uma mudança dentro da mentalidade de consumo nos Estados Unidos com relação a cigarro. Mulheres não fumavam cigarro, e ele provoca o início do mercado feminino de consumo de cigarro. E são 4 episódios de 1 hora, é uma série da BBC inglesa. Ótimo. Que eu acho obrigatória para quem está preocupado em entender o que é consumo consciente. Entrando no último bloco, relação entre as pessoas. Tomara que a primeira e mais importante das coisas seja realmente introjetada, absorvida e praticada pelas pessoas, que é a higiene mesmo, básica, do lavar a mão. Lavar a mão. É básico, não preciso falar mais nada. Eu vou até me calar. Se isso for absorvido e praticado com mais frequência, você vai ver o índice de contaminação que vai reduzir, a questão de alimentos. Nas relações humanas, essa questão do risco e da minha decisão em função de um risco, e o risco higiênico agora passa a ser o risco maior, todo mundo aprendeu que um vírus mata mesmo. Se você olhar um lugar bem cuidado, que vai manter o hábito do álcool gel, que vai manter os seus funcionários de touca, e um local de quilo é capaz de passar uma ótima impressão para uma pessoa que esteja entrando. E o mesmo local de quilo concorrente pode passar uma péssima impressão. Eu, como consumidor, e eu, na minha relação, eu vou querer isso.
Mas o problema não é o cara se esforçar para fazer o negócio direito, é as pessoas confiarem de novo. Mas sabe o que eu acho, Cadu? Eu acho que, assim, eu entendo o que você está falando, eu acho que eu vejo que durante os próximos ano ou dois, até o Rogério no início do programa, lá no primeiro bloco, falou dessa questão do isolamento intermitente. Enquanto isso estiver pairando na cabeça, eu vejo isso. Depois, eu acho que vai ter um ajuste, vai ser mais do que é hoje, mas também não vai ser tão radical assim. Vou te dar alguns pontos. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho, isso antes do Covid, a gente tem até uma amiga que a gente brincava, agora veja você. Ela vinha aqui em casa e aí, a amiga nossa, assim, via dois casais, vamos ver um filme. Aí botava um amendoim. Ela perguntava, você não vai botar uma colherzinha para pegar o amendoim? Que é uma coisa que nós brasileiros, eu não sei se mudou isso no Brasil, mas, pô, colherzinha no amendoim, amendoim pega na mão. Mas é Claro. porque os americanos já são um pouco mais germofóbicos há algum tempo. Ok, eu acho que isso provavelmente é um comportamento que agora, se antes a gente achava estranho, agora a gente vai, opa, eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa. Por outro lado, eu entendo que existe uma... Eu acho que a gente vai se adaptar ao mundo novo, trazendo novos hábitos. Talvez a gente vá lavar as mãos com mais frequência, antes e depois e tal, mas vai existir também maior respeito a essas entidades que fazem a fiscalização. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você tem lá, aqui em Seattle, pelo menos, você tem o índice do restaurante. Quando você entra, está lá na porta, bem claro. Ok, good, very good or excellent. E aí, isso é a questão da higienização do restaurante. Tem alguns restaurantes que são ok, que a gente vai. Que hoje é uma decisão que eu tomo. Eu olho e falo, tudo bem, eu vou. E tem outros que você talvez não vá. Talvez a gente vá prestar mais atenção a isso, vai ser mais rigoroso no sentido de, se é ok, eu talvez não entre. E eu acho mais... É que nem lembra nos anos 80 e 90 da ISO 9000? As ISOs todas? Que eu acho que os restaurantes vão ter que ter as ISOs deles. A ISO de higienização. Agora, eu acho que a gente caiu de novo quase que falando de consumo. Mas e das relações humanas? Não, mas tem a ver com isso, em termos de tecnologia, Bruno. Mas peraí, tem a ver com isso. O que a gente falou aqui agora tem a ver com relação humana, tem a ver com um negócio chamado confiança. Tem a ver com uma coisa chamada força de vontade para mudar e adotar um bom hábito, por exemplo. Isso tem a ver com relações humanas. Quer dizer, uma confiança é a chave aqui. Como é que eu vou confiar de novo? É a história do restaurante, da viagem para um país ou para algum outro lugar, de estar a velha história do espirro de $1 milhão, né? O cara... Vocês brincam comigo, né? Não, se você não o cara tá no metrô. Falar. Imagina aqui, eu tenho uma situação na minha cabeça. Digamos que você esteja no metrô e o sujeito espirra. E aí? E aí? Pois é. I rest my case. Cadu, só dando um colorido a isso que você está falando, antes de passar para o Bruno falar da tecnologia. Hoje, se eu tiver aqui num compromisso social, e vamos supor que eu esteja resfriado, se eu não estiver morrendo, eu vou fazer de tudo para ir. Porque, na minha cabeça hoje, faltar a um compromisso é muito mais grave do que eu chegar lá doente. Isso muda? Eu acho que a gente vai ter uma boa desculpa para evitar programas de índio que a gente talvez não tinha tanto antes. O que vai ter, né, que antigamente você tinha que falar, não posso ir porque estou arrumando a minha gaveta de meia. Agora você vai falar, tô com uma gripinha aqui. Você sabe que uma vez na Austrália, eu lembro disso, a gente foi jantar na casa de um sujeito que ele era o presidente do Bamerindos, lá do HSBC na Austrália, e ele era brasileiro. E eu lembro que a Mônica estava resfriada. Cara, a mulher do cara ficou nervosa. Isso eu estou falando de vários anos atrás. A Mônica espirrou algumas vezes. Mas a mulher do cara ficou tão nervosa que a hora que a gente falou, juro para você, a hora que a gente falou, acho que está na hora de ir embora, sabe como você sempre fala, não, que isso, mais um vinho e tal. Da hora que a gente falou, tá na hora de ir embora, até o momento que eles estavam praticamente enfiando a gente do elevador, acho que não passou 20 segundos. Agora, vamos voltar para a questão da tecnologia, que eu acho que você estava puxando aí, que eu acho que é legal. Pô, a gente está aqui, olha a chance que nós três estamos tendo de nos reconectar, né, de forma regular, consistente e entender, até fazer parte mais um pouco da vida um do outro.
eu acho que a tecnologia que antes talvez era subutilizada, porque ela já estava aí, ela passa a ser uma ponte interessante para a gente talvez se reconectar com os nossos laços mais próximos, com as nossas pessoas mais queridas, para passar tempo, não necessariamente, porque a vida, né? A vida vai levando você para caminhos diferentes. Mas tem pessoas, tanto a sua família, que é uma coisa um pouco mais constante, e amigos mais queridos que às vezes, né, você gostaria de ver mais. Eu tenho sentido nesse período que as pessoas estão muito mais conectadas a essas amizades, a essas relações que a gente talvez tivesse começando a ter isso na mídia social, mas que era de uma forma distorcida, uma forma de, eu só vejo que ele está comemorando, é até uma forma meio daquele medo de tá perdendo, né? Aquele FOMO. Exato, aquele termo americano FOMO, que é Fear of Missing Out. Então, eu estou com medo de estar perdendo, eu não estou participando daquilo. E passa a ser uma coisa mais inclusiva, do sentido, pô, eu estou presente aqui, até porque, pô, às vezes eu estou fazendo isso via meu telefone, então eu não estou distraído no telefone, eu estou aqui com vocês, falando com vocês. Né? Então, para mim, isso é uma oportunidade bem interessante. Eu queria ouvir a opinião de vocês nisso aí. Graças a essa tecnologia que foi desenvolvida para o mundo dos negócios, para as empresas poderem fazer suas reuniões e tal, a gente está podendo levar isso para o nosso dia a dia pessoal. Minha mãe está usando isso para falar com a irmã dela, que está em outro lugar, para falar com o meu irmão, que está em outro lugar. Quer dizer, então, é muito legal ver que isso está sendo usado também de uma forma que eu sempre falei, que não é distanciamento social, isolamento social, é apenas físico. Nós somos sociais e a gente consegue manter aquilo que nós somos vivo por conta de oportunidades como essa que a gente está vivendo aqui agora. Então, se isso não tivesse nascido no mundo corporativo, sabe-se lá como é que seria. Né? Mas o fato é que o próprio smartphone já traz uma conotação simbólica muito grande, se a gente lembrar. Bruno, não sei se vai lembrar, porque ele é o caçula aqui do grupo. Né? Rogério, Jetsons, lembra disso? Quando o cara falava com o senhor Spacely, que era o chefe dele, por um negócio remoto, que ele olhava, segurava na mão e falava, é um telefone celular, quer dizer, a gente pode ir mais longe, Flash Gordon. Quer dizer, essa o Bruno nem sabe quem é o Flash Gordon. Mas... Não, mas Cadu, a minha... boa, Rogério. Não, mas a minha questão aqui é a seguinte, legal, e eu acho que isso é o ponto positivo. Agora, vamos para o outro lado. Quando a gente pensa em latinos, nós somos latinos, certo? E aí, a gente precisa do toque, a gente precisa do calor humano, né? O calor humano. Isso é uma expressão bem, no Brasil, é uma expressão bem forte, né? Calor humano. E aí? A tecnologia não traz isso. Então, eu acho que assim, ela ajuda, ela traz a gente mais para próximo, isso é um lado positivo, mas eu sinto falta do calor humano ainda. Não tem dúvida. Agora, pensa bem uma coisa. Eu estou vendo hoje situações que me deixam muito triste, na verdade, onde as pessoas estão com medo das outras. Estão com medo. Na rua. Então, isso aqui, de uma forma... mais seguro, né? É mais seguro. É seguro. Então, eu consigo quebrar essa... né? Mas, lógico, você imagina, né, quantas palestras que eu fiz para 50, 300, 1.500 pessoas. Como era legal aquilo, quer dizer, o feedback que você recebe dali, ali inteiro. Mas eu acho que vai voltar, eu acho que volta. Muito legal, mas eu não sei. Então, esse calor humano eu sinto falta, mas me assusta ver o que vai vir depois sobre essa questão, inclusive, a coisa do medo do outro, do controle do outro. Aí nos Estados Unidos vocês têm uma lei que eu acho que funciona para as empresas, que é que a pessoa não pode denunciar a outra dentro do ambiente de trabalho. Tem alguma coisa assim, eu não lembro agora, preciso ver o que está sendo questionado, eu vou até recorrer a isso depois. Como é que fica agora no Covid? O cara não vai poder dizer que o colega está doente porque isso fere o dispositivo de privacidade da empresa? Quer dizer, olha como é que está virando isso. Aí você tem agora já em discussão o monitoramento dos celulares. Quer dizer, se você olha assim, deixa o vírus aqui no estacionamento, e olha para tudo que está acontecendo de medidas de controle, se isso não parece um pouco com também um pulo para um controle de massa, um controle social, pessoas afastadas, pessoas em confinamento, uso de tecnologia para monitoramento.
fronteiras fechadas. Eu não sei, estou aqui lançando aqui eu não acredito meu lado teoria da conspiração. Eu não acredito em confinamento. Eu estou muito na ponta do Bruno, que é esse processo, ele é gradual, porque quando você está na rua hoje e você tem medo de uma pessoa, é porque a gente está num ambiente de contágio. Então, você tem um risco ali. O outro, você não sabe quem é. Ele toca em você, você não sabe se ele está passando alguma coisa. Mas eu diria que até mesmo quem você conhece. Qualquer pessoa, porque você não consegue saber o estado daquela pessoa. Então, ok. Eu acho que uma vez que a gente tem uma vacina, uma vez que essa doença fique insignificante, porque as pessoas, quando tiverem, já vai ter, de fato, um protocolo de tratamento bem definido e eficiente, esse negócio, esses medos, eles vão acabando aos poucos. Olha a gripe. Olha a gripe. A gripe é isso, né? Mas eu tenho a impressão, Bruno, que embora a gente vá perder o medo, eu acho que a gente vai ser mais consciente da doença. Sabe aquela comparação entre a criação de antigamente e a criação de agora? Eu super protegi muito mais os meus filhos com cuidados e tentativa de tê-los assim em volta de mim do que meus pais puderam me proteger, até porque eu não tinha isso. 5 filhos, criado na rua, a gente era assim, e a outra geração era mais assim ainda. O cara pegava o cavalo na fazenda e ia não sei para onde. Mas, Rogério, olha só, isso que o Cadu está falando, por exemplo, é um comportamento que a gente volta lá para a Idade Média, a caça às bruxas, e em vários momentos da história você vai ter isso. Eu acho que essa coisa que acontece agora, que vai haver uma modificação, porém, a partir do momento que as pessoas se adaptam e se readaptam a essas relações humanas, a gente vai restabelecer padrões. É o que eu falo. A questão da gripe, ela todo ano ela volta, todo ano ela mata a gente, e a gente tem alguns padrões. Há um tempo atrás, talvez você faltar por causa de um resfriado não fosse tão comum. Antes do Covid, se você chega aqui nos Estados Unidos, no escritório, e você está espirrando fortemente, está gripado, você é mandado para casa. Antes do Covid, isso. Então, assim, eu acho que, de novo, a gente vai estar acelerando alguns protocolos, a gente vai estar... E a gente talvez esteja, Cadu, do ponto de vista desse negócio do estranho que você evita e tal, valorizando um pouco mais o que está perto da gente, o conhecido. Então, é o local que você vai com mais frequência e tal. Eu acho que talvez exista essa valorização do próximo, que sempre tem o lado negativo, que é a xenofobia, mas eu acho que vai existir uma valorização que também pode ser interessante para o renascimento desse comércio local e da forma como as pessoas ganham a vida, né? É isso. Muito bem. Eu cumpro o meu dever de sempre de encerrar o programa, mas eu acho que a gente tem mensagens importantes aqui. Uma delas o Cadu deu no início. Vá no canal, poxa, inscreva-se no canal. É muito importante para a gente que você esteja inscrito no canal e prestigie os nossos programas. A gente faz com muito carinho para você. E nós temos uma notícia muito bacana hoje para a gente, que eu deixo com Bruno Fiorentini. Antes, deixa eu fazer uma coisa só. Você que está ouvindo a gente, além de assinar, por que você não manda mensagem para a gente com aquilo que você quer ouvir nesse programa? Participa também, sugira pautas, dê ideias. Quem sabe você não vem conversar com a gente aqui também, uma hora dessas. Não é isso? Mas o negócio agora é fazer o anúncio oficial. Claro que ainda tem muita coisa para a gente mostrar em algum momento para as pessoas, mas eu estou muito feliz com essa novidade. Fala aí, Bruno. Agora é a hora do jabá. Vamos fazer a nossa publicidade, né? Jabá Moment. A verdade é a seguinte, nós aqui trabalhamos juntos há muito tempo, né? Mas a gente, cada um nos seus campos de atuação, e hoje a gente está firmando aí uma parceria oficial entre a Cadu Lemos Performance, que é uma empresa que, entre outras coisas, representa o projeto Flow aí no Brasil, e faz vários trabalhos de workshop e tal, com a Sevenwood Consulting, que é a minha empresa aqui, que é focada na parte de coaching organizacional, coaching executivo também, desenvolvimento de liderança. A gente tem alguns programas bem interessantes que vão estar sendo disponibilizados pela Cadu Lemos Performance aí no Brasil. E assim como a gente vai trazer também programas da Cadu Lemos Performance aqui para os Estados Unidos. Então, essa troca aí que surgiu
desde o início desse programa a gente vem discutindo. Eu acho que, enfim, vai gerar muito negócio interessante, muitos trabalhos interessantes, e a gente pretende manter aqui todo mundo informado sobre as novidades, né? Essa é um dos primeiros passos que nós estamos dando juntos em busca ou rumo ao novo normal ou ao pós-normal. E uma das coisas que me deixa muito honrado, e eu sou um privilegiado por estar cercado de 2 queridos amigos de muitos anos, Rogério e Bruno, e poder ver isso acontecer. Porque um dos programas que a gente vai botar no ar tem uma implicação direta com o desenvolvimento pessoal, como líder, e que é magistralmente conduzido de forma online, individual, pelo Bruno. Então, nós vamos ter diagnósticos, nós vamos poder fazer os trabalhos também coletivamente, mas a metodologia que o Bruno usa para esse trabalho é sensacional e foi uma das coisas que mais me deixou feliz por ter isso junto da gente, somando aqui com tudo que a gente está fazendo. E mal posso esperar para a gente começar a fazer coisas aí, Ju. Em breve vai estar no site do Cadu Lemos Performance, detalhada aí essa metodologia. Hoje já está aqui no site americano em inglês, que eu tenho aqui, mas a gente já está começando a colocar no ar aí essa troca de conteúdos, e tanto o Rogério, o Cadu, como eu, a gente vai estar habilitado para estar entregando esses projetos aí. Pessoal, então eu me despeço de vocês e já como teaser, a próxima sequência vai falar sobre o futuro do trabalho. Vamos trazer uma série de pessoas muito interessantes e conectadas com o mercado de trabalho para conversar com a gente sobre esse mundo novo do mercado de trabalho. Um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.